Vamos lá, falamos então como é que eu faço o diagnóstico, como eu vejo mais fatores de risco e, oficialmente, como é que eu trato sífilis. Então, o tratamento da sífilis, ele ainda é, né, a nossa boa e velha benzeta, né? Então, a penicilina G-benzatina, né? A famosa benzeta, né, no bumbum, pra gente não usar outra palavra. Então, a famosa benzeta, definitivamente, ela é ainda o tratamento padrão para sífilis, né? Para gestante é inegociável que tem que ser penicilina benzatina, porque é a única que cruza, né, a barreira placentária. Uhum. Ah, mas tem história de alergia, né? Vou usar esterato de eritromicina. Não vai cruzar a barreira placentária, não vai tratar o feto, né? Doxiciclina, que seria a segunda opção. É, Primeiro que não dá para dar para gestante, doxiciclina, né? proibido. E segundo que, porque é teratogênico, e segundo que ela não cruza a barreira placentária, né? Pois é. Então não vai ser efetiva ali, né? Definitivamente para tratar o feto, né? Assim, se você der uma sorte de você pegar uma pessoa que tenha acabado de pegar sífilis e você dá, por exemplo, o esterário de eritromicina, talvez impeça que passe a placenta, mas ele não consegue cruzar a barreira placentária. Um treponema que consiga passar já era, né? Não tem Exato, jeito. exatamente. Então, a penicilina benzatina é o Tem tratamento sequência. padrão. História de alergia. Assim, a história de alergia, a gente ouve muito relato, né, de alergia à penicilina. A própria diretriz do Ministério, assim, traz que aqueles relatos de alergia à penicilina, a maioria dos relatos, de fato, não são. Né? Às vezes é assim, é uma hipersensibilidade que a pessoa teve na época, então, Coçou um ou pouquinho o olho, virou alergia. Isso é difícil, né? então, assim, aquela alergia mesmo, anafilaxia, É, né? Definitivamente são poucos os casos. Tem, não vou dizer que não tenha, tem, claro. né? Mas, assim, são poucos os casos. E quando tem história de relato de alergia, a segunda opção é a doxiciclina. Então, a gente pode usar a doxiciclina como segunda opção de tratamento, desde que não seja em gestante. Gestante não tem. Gestante tem que dessensibilizar, né? Porque não tem outra coisa para tratar gestante. Tem que ser a penicilina G-benzatina. Perfeito, Jader. É igual, né? Alergia a S em paciente com alto risco para pré-eclâmpsia. Ah, mas o que foi a alergia? Ah, eu tomei uma dipirona, um AS, comi um pêssego e um kiwi, eu tive alergia, então é o AS. É, Calma, vamos ver se é isso mesmo pra gente colocar o risco-benefício, né, Jader? exato, exatamente. Ai, escolhe ter alergia a qualquer outra coisa, mas não tem alergia a S e penicilina. Brincadeira, gente. É só porque se você precisa, aí a gente fica meio complexo em arranjar uma outra coisa que tem o mesmo benefício. Não, e a penicilina benzatina, na verdade, tem duas formas, né, da gente aplicar. Antigamente tinha três, né? Tinha dose única, tinha duas doses e tinha três doses. Exato. As duas doses caiu por terra, não existe mais, né? Então, ou a gente trata com uma dose só ou com três. A sífilis recente, né, que aí envolveria primária, secundária e latente até 1 ano, a gente trata com uma dose só, 2.400.000 unidades intramuscular, dose única, Uma em né? cada nádega. 1.200.000 em cada nádega, isso. E aí, se for a sífilis tardia, né, ou a duração ignorada, que é a imensa maioria dos casos, Exato. são três, né? Então, assim, é 1.200.000, dá um intervalo de uma semana, mais 1.200.000, intervalo de uma semana, mais 1.200.000. Pois é. 7.200.000 unidades é a dose Ai, ai, total. ai, ai, ai. Maravilha, Jade. E assim, vou dar uma confundida aqui na cabeça, vou até aproveitar para ler, porque o que pode ser quando eu tenho um teste treponêmico, não, um teste rápido treponêmico positivo e VD positivo? Se eu tiver os dois positivos, eu tô uma grávida que fez um teste treponêmico positivo, aí você pediu o VD e o VD veio positivo. Qual que é a leitura desses dois resultados? Se a gente tem os dois testes positivos, na verdade, grávida, né? Basta um teste pra gente já tratar, né? Beleza. Assim, basta um teste pra gente tratar. Mas, assim, na grande maioria dos casos é sífilis, né? Então, precisa fazer o tratamento. Sim, Mas pode ser, né, que essa paciente tenha tido no passado uma sífilis, sim. tratou adequadamente,
reduziu o VDRL e ficou com uma cicatriz, que às vezes acontece. Um VDRL baixinho, assim, tipo 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, né, no máximo ali. Ficou baixinho, mas ficou como uma cicatriz de um tratamento prévio. Só que é muito difícil da gente saber isso, a não ser que tenha registrado em prontuário e documentado, né? Então, na prática, ela acaba recebendo o tratamento de novo. Vamos lá, outra pergunta. Se eu tenho um VDRL positivo, que é o teste não treponêmico, e aí eu peço o teste treponêmico para poder ver como que eu interpreto isso quando esse teste treponêmico vem negativo. Então, assim, resumindo, VDRL positivo, teste treponêmico negativo, o que pode ser? Quando o VDRL é positivo e o teste treponêmico, né, que seria o teste rápido, ou até um FTABS, né, que às vezes Sim. o pessoal pede, dá negativo, o teste rápido, definitivamente, o teste treponêmico é o que diz se a pessoa tem sífilis ou não, né? Então, se ele está negativo, a pessoa não tem sífilis, né? A não ser que esteja ali na janela imunológica, que é muito no início, né? Mas, assim, um VDRL positivo com um teste treponêmico negativo é falso positivo do VDRL. E o que pode gerar um falso positivo de VDRL? Pode ser uma doença reumatológica, né? O principal são as doenças reumatológicas. Então, assim, síndrome antifosfolipídica, artrite reumatoide, lúpus, né? São grandes causas aí de alteração de VDRL, que é falso positivo, né? Doença infecciosa, virose, medicamento e realmente a gestação, né? A própria fisiologia da gestação pode dar falso positivo. Então, quando... Em baixas dosagens, normalmente. Em baixas doses. Né? Isso, Okay. Em baixas doses, então, até 1 para 8. Isso. 1 para 16 para frente, aí já é muito difícil de ser um falso positivo, né? Uhum. Beleza, perfeito, muito bem. Bom, se eu tenho, então, o teste rápido, eu acho só pra gente terminar, né? Eu sei que a gente já comentou isso, mas e no caso que eu tenho uma paciente que tem o teste rápido ou o teste treponêmico positivo e um VDRL negativo? Pra gente ter, assim, com clareza e pra terminar as possibilidades. Então, se ela tem o teste rápido positivo, né, e o teste não treponêmico, VDRL negativo, bom, se o teste rápido deu positivo é porque ou a pessoa está com sífilis agora, né, ou a pessoa já teve sífilis e tratou e ficou, né, com aquele teste treponêmico positivo para o resto da vida, que é 85% da população fica assim. Nesses casos, a gente tem uma grande possibilidade, né, de ter uma doença tratada. Porque o que acontece? A pessoa tratou sífilis, ficou com o teste treponêmico positivo e ela negativou o VDRL. Porque o tratamento foi adequado, né? Ela nunca mais pegou sífilis, ficou negativo o VDRL. Então, esse é o cenário da doença tratada. Perfeito. Pode, eventualmente, mas é muito raro disso acontecer, né? Ela tá ali naqueles dias, né, em que a pessoa tá com o início de sífilis, tá ali no estágio primário da doença, que já começou a positivar o teste treponêmico e logo depois já vai positivar o não treponêmico, que é o treponêmico positivo alguns dias antes do não treponêmico. Então, se tiver bem naquele gapzinho ali, né, que é muito raro disso acontecer, às vezes pode ser, né, uma sífilis muito inicial, que já positivou o treponêmico e ainda não positivou o VDRL. Então, se você está suspeitando disso, pode esperar alguns dias, uns 7 dias, 10 dias, né, 14 dias, e aí repete de novo o VDRL, porque aí ele vai positivar. Mas é muito raro, isso é muito difícil. Na imensa maioria das vezes é doença tratada mesmo. Maravilha. É super legal nosso bate-papo, né? Quero fazer uma pergunta final que eu acho que é super importante de todo médico conseguir orientar. Sífilis, ela é transmissível em todas essas fases que você diz, ou tem alguma fase que ela não é transmissível, que a pessoa pode ter relação sem preservativo e não vai fazer a passagem?
ela é transmissível. Se a pessoa tem doença ativa não tratada, ela vai ser transmitida. Independente, né? primária, secundária, terciária, latente, tudo. Não, na verdade, as taxas de transmissão, elas são maiores quando a pessoa tá com a lesão, né? Então, quando ela tá com lesões ativas, né, de sífilis, a chance de transmitir é bem maior, né, do que quando tá latente, né? Isso Sem é fato, dúvida. né? Porque a pessoa tá assintomática. Passa igual, né, na sífilis latente, mas a taxa de transmissão é bem menor quando é sífilis latente, né, do que quando a pessoa tá com lesão. Maravilha. Perfeito, legal. Acho que ficou super claro aí pra todo mundo, né? Acho que sim, acho que sífilis é um grande desafio, assim, que a gente tem, né, e acho que também, às vezes, o pessoal se atrapalha um pouquinho na prática, né, e não é fácil mesmo, porque eu sempre digo que, às vezes, na prática, os casos não são assim como é no livro, né, como é na diretriz. Às vezes, parece que dá discordância, né, em relação aos diagnósticos. Até é uma boa a gente pensar em fazer um videocast só sobre isso, assim, pegar um por um dos cenários sorológicos, fazer, tipo, uma análise combinatória, sabe, aquela da matemática, Ai, que saudade, só que não. dos cenários sorológicos, assim, que pode vir no dia a dia e Sim. como é que a gente interpreta, né? Maravilha. Sabe o que eu tava pensando aqui? A gente conversando sobre as possibilidades, tudo que a gente deveria fazer um videocast de como falar, que você é um médico generalista, às vezes, como que a gente dá uma notícia de uma doença sexualmente transmissível para uma paciente? Com certeza. Porque, mesmo pra gente especialista, né, já é um calo, né, falar isso. Mas é uma outra coisa interessante, porque é difícil, às vezes a gente tem um pouco de medo de como a paciente vai receber, e às vezes a gente tem técnicas específicas da gente dar essa notícia, né? Acho que pode ser um outro tema legal de videocast. Já vamos deixar anotado aí, ó. Fechado!